Se você cria formulários para captar contatos, eu tenho uma história para te contar. Se você não me conhece, eu sou Laila Araújo, advogada, especialista em direito digital, propriedade intelectual e atuo na área de tech há mais de 15 anos. Outro dia eu tava no Threads e aí eu vi uma publicação de uma mulher que eu nem conhecia e na publicação dizia: "Oi, mulheres empreendedoras, vamos criar um grupo no WhatsApp para nos apoiarmos, trocarmos ideias." Eu achei super legal, afinal eu também sou empreendedora, então eu entrei e tinha um link. Quando eu entrei no link, tinha um formulário gigantesco coletando um monte de dados. Meu nome, e-mail, cidade, informações sobre o meu negócio. Então eu pensei, estranho, né? Se a pessoa tá querendo criar um grupo no WhatsApp, ela só precisa do meu nome e do meu número de telefone. Bem, aí veio a cabeça de advogada que trabalha com LGPD. Claramente, aquele era um formulário para captação de lead e claramente essa pessoa estava infringindo o LGPD e possivelmente não sabia. Te conto por quê. A pessoa que criou talvez não saiba, mas cada um desses dados que essa empresa ou pessoa estava coletando são dados pessoais. Meu nome é dado pessoal, meu e-mail é dado pessoal, a cidade que eu moro é dado pessoal, a depender das informações requeridas da minha empresa, inclusive também podem ser dados pessoais. E a LGPD, ela diz que qualquer empresa que coleta dados pessoais, ela tem obrigações legais. A legislação, ela não faz nenhuma diferença. Se é uma empresa grande, se é uma pequena, se é MEI. Inclusive, ela nem diz que precisa ser uma empresa, pode ser uma pessoa física. Se tá coletando dado pessoal, tem obrigação com a LGPD. Bem, e aí, muitas empresas essas que não sabem que tem essas obrigações com a LGPD e não sabem sobre as questões de dados pessoais, elas cometem erros, que são erros que eu vi nesse caso em específico que aconteceu comigo. Primeiro, coletar dados pessoais e não informar para o titular, para o dono daqueles dados, qual é a finalidade para qual você vai utilizar aqueles dados. Eventualmente coletam, mandam um formulário só com um monte de informações para serem preenchidas e nem informam a finalidade. Esse caso em específico nos leva para a finalidade número 2. Se você diz que vai coletar para uma finalidade, você só pode usar os dados para aquela finalidade e não pode usar para nenhuma outra. Se você for usar para outra, você tem que comunicar sobre essa segunda finalidade. Então, essa pessoa, será que usar só para aquela finalidade mesmo? E tem uma outra questão. Como eu disse, havia ali muitos dados a serem coletados. Não era só o meu telefone e o meu nome, né? Para criar, por exemplo, um grupo no WhatsApp, é só essas informações que você precisa. Então, você não pode coletar mais dados do que necessário para uma finalidade. Se você está coletando dados para fazer um grupo, você precisa do nome, do número de telefone. Só que ali tinham dados sobre a localização, dados sobre a faixa de faturamento da minha empresa, então claramente podia ver que não era só para aquela finalidade. Então a pessoa coletou mais dados do que necessário para a finalidade que ela informou e coletou dados para finalidades de que ela não estava informando. Claramente aquilo ali era um formulário que ela estava ali fazendo algum tipo de classificação de lead, né? Com certeza era o funil dela de algum serviço que ela queria vender no futuro. As pessoas, elas coletam esses dados, utilizam para finalidade que informaram que utilizar, então até aí fizeram tudo certo. Mas depois elas mantêm esse dado. Aquele dado, ele não tem mais finalidade, se você já usou para a finalidade que você tinha coletado. Então, a LGPD também diz que você não pode guardar dados pessoais por mais tempo do que necessário. Então, se, por exemplo, a legislação te fala que você tem que guardar um dado por obrigação legal, então você tem uma justificativa para estar guardando. Mas esses casos de funil em específico, por exemplo, você pegou ali um formulário ao seu possível lead, preencheu, você mandou proposta, a pessoa já recusou, não tem mais motivos, né, para você ter aquelas informações. Então, é importante também que você informe para o seu titular quanto tempo você vai guardar aqueles dados. Eu tenho interesse em ter esses dados por pelo menos 3 anos.
Então, também informe para o seu titular que você está guardando aqueles dados por aquele período. Erro que aí ninguém imagina, esse aí realmente pega todo mundo de surpresa, mas é compartilhar os seus dados com o Google sem informar. Aquela mulher ali no Threads, ela mandou um formulário para ser preenchido e o formulário estava no Google Forms, então ela estava compartilhando esses dados com o Google, porque os dados eles vão ser armazenados nos servidores do Google. Então, você também tem que ter ali, naquelas informações do seu formulário, esse compartilhamento que você está fazendo. Ou se você faz isso através do seu site, por exemplo, tem que estar escrito na sua política de privacidade que você está compartilhando esses dados. Então, recapitulando todos os erros que eu vi nessa situação mais que comum, cotidiana, que aconteceu comigo. Dados sendo coletados sem informar a finalidade correta, mais dados sendo coletados do que necessário, nenhuma informação sobre o tempo em que os dados seriam armazenados e nenhuma informação sobre compartilhamento com terceiros como o Google. E você se identificou com a situação, já tinha feito isso, já tinha enviado o formulário, o que você faz agora? Não se desespere, a gente vai resolver. Pega o seu formulário, primeiro, se ele estiver ativo ainda, pegue todos os formulários ativos e verifique se há essas informações sobre a finalidade para qual você está coletando os dados, o tempo de armazenamento, informações sobre compartilhamento com terceiros. Não tem essas informações? Insere no formulário, insere ali no final. Cria um link que te direcione para uma política de privacidade, se você tem. De repente você já tem uma política de privacidade, então o que está faltando é só conectar as duas coisas. Não tem uma política de privacidade no seu site, por exemplo? Isso também é bem sério. Crie uma informando sobre todos os dados que você está coletando, tempo de armazenamento, compartilhamento. Formulários não ativos, informações já coletadas, planilhas antigas que estão aí no seu servidor, que você nem olha para elas um tempão. Dá uma checada se tem dados pessoais coletados e aí de agora em diante define um prazo que você vai fazer com esses dados. Você ainda precisa deles? Eles ainda estão sendo usados? Eles têm uma finalidade? Não? Então determina aí um prazo. Ou deleta tudo imediatamente se realmente você não precisa deles, ou determina que preciso deles por mais um ano. Então faz esse controle. Daqui a um ano você deleta esses dados. E aí com os que você está coletando agora, você vai fazendo aí com base na sua política que você cria. Qual é a política de retenção de dados. Mas isso aí também é um papo para um outro vídeo. Se você quer entender como está a situação da sua empresa em relação ao LGPD, se você está cumprindo as regras, isso é bem simples. Você pode fazer um mapeamento dos seus dados. É isso. Espero ter ajudado. Tchau!